Existe um paradoxo profundo na psique masculina que Carl Jung descobriu há quase um século e que hoje pode transformar completamente a dinâmica dos seus relacionamentos. Imaginem por um momento uma situação que talvez vocês já tenham vivido. Quanto mais vocês se esforçam para conquistar alguém, mais essa pessoa parece se afastar. Quanto mais disponíveis vocês se mostram, menos interesse vocês despertam. Isso não é coincidência nem crueldade do destino. É pura psicologia arquetípica funcionando nos bastidores da mente humana. Jung chamava isso de tensão dos opostos, onde aquilo que mais desejamos muitas vezes só se manifesta quando paramos de persegui-lo desesperadamente. O mestre da psicologia analítica observou que o inconsciente masculino é profundamente ativado pelo que ele denominou de função transcendente, aquela força misteriosa que nos impulsiona em direção que nos desafia ao que não conseguimos possuir facilmente. Quando uma mulher simplesmente desaparece da equação emocional de um homem, ela ativa algo primitivo e poderoso em seu inconsciente coletivo. O que vocês vão descobrir nos próximos minutos não é apenas uma estratégia de relacionamento. É uma compreensão profunda de como a psique humana realmente funciona quando se trata de desejo e atração. Jung nos ensinou que somos movidos por forças que vão muito além da nossa consciência racional. E hoje vocês vão aprender exatamente como usar esse conhecimento a seu favor. Vamos mergulhar nos mecanismos psicológicos que fazem um homem questionar tudo sobre si mesmo quando uma mulher simplesmente para de estar disponível. Preparem-se para descobrir por que a ausência tem um poder magnético que a presença constante jamais conseguirá ter. Este não é mais um conselho superficial sobre relacionamentos. É psicologia profunda, aplicada de forma estratégica e consciente. Jung sempre disse que aquilo que não trazemos à consciência aparece em nossas vidas como destino. E hoje, vocês vão conscientemente moldar o destino dos seus relacionamentos. Fiquem até o final, porque vou revelar o passo a passo exato de como aplicar essa técnica sem cair nas armadilhas que a maioria das pessoas comete, transformando uma estratégia poderosa em manipulação destrutiva. A diferença está nos detalhes, e Jung nos deu todas as chaves para entender esses detalhes com precisão cirúrgica. Carl Jung descobriu que todo homem carrega em seu inconsciente uma imagem feminina primordial que ele chamou de ânima. Esta figura arquetípica representa tudo aquilo que o homem não desenvolveu conscientemente em si mesmo: sua sensibilidade, intuição, capacidade de conexão emocional profunda. Quando um homem se interessa por uma mulher, ele inconscientemente projeta sua ânima nela, transformando-a numa tela em branco, onde ele deposita seus sonhos, fantasias e necessidades emocionais mais profundas. É por isso que muitas vezes vocês percebem que os homens se apaixonam por uma versão idealizada de vocês, não necessariamente por quem vocês realmente são. Essa projeção da ânima cria uma dinâmica fascinante e poderosa. O homem começa a ver na mulher não apenas uma pessoa real, mas a personificação de seus próprios aspectos femininos reprimidos. Ela se torna, aos olhos dele, a guardiã de sua completude emocional, a chave para sua totalidade psíquica. Jung observou que essa projeção é tão intensa que o homem literalmente não consegue distinguir entre a mulher real e sua própria necessidade psicológica. É como se ele estivesse se apaixonando por uma parte perdida de si mesmo que ele vê refletida nela. Agora, imaginem o que acontece quando essa mulher, que inconscientemente representa a ânima dele, simplesmente desaparece ou se torna inacessível. É como se uma parte essencial de sua psique fosse arrancada repentinamente. O inconsciente masculino entra em estado de alerta máximo, ativando todos os mecanismos de busca e reconquista.
não é apenas sobre perder uma pessoa, é sobre perder acesso à sua própria completude emocional. Jung chamava isso de ferida da anima, um estado psicológico que gera uma compulsão quase irresistível de restaurar a conexão perdida. O interessante é que quanto mais disponível uma mulher se torna, menos ela consegue sustentar essa projeção arquetípica. A anima, por natureza, é misteriosa, elusiva, transformadora. Quando uma mulher está sempre presente, sempre acessível, sempre respondendo imediatamente, ela perde a qualidade luminosa que alimenta a projeção da anima. O homem começa inconscientemente a retirar sua projeção, porque a realidade concreta da mulher, constantemente disponível, não consegue sustentar o peso da imagem arquetípica. É aqui que reside o poder transformador da técnica que Jung inadvertidamente nos revelou. Quando uma mulher se retira estrategicamente, ela não está apenas jogando um jogo de relacionamento, ela está reativando a projeção da anima do homem. Ela volta a se tornar um mistério a ser desvendado, um tesouro a ser conquistado, uma parte perdida de si mesmo que ele precisa recuperar. O inconsciente masculino não consegue resistir a esse chamado arquetípico, porque está literalmente programado para buscar sua completude através da união com o feminino. Jung nos ensinou que todos nós temos uma sombra, aquela parte de nossa personalidade que reprimimos, negamos ou simplesmente não queremos reconhecer. Na psique masculina, uma das sombras mais poderosas é o medo primitivo do abandono e da rejeição. Este medo está enraizado em camadas profundas do inconsciente coletivo, conectado aos instintos de sobrevivência mais básicos da espécie humana. Quando um homem se sente emocionalmente investido em uma mulher, esse medo arquetípico desperta, mesmo que ele não tenha consciência disso. A sociedade contemporânea ensina os homens a reprimir essa vulnerabilidade, a esconder o medo do abandono atrás de máscaras de independência e autoconfiança. Mas Jung sabia que aquilo que reprimimos não desaparece, apenas se torna mais poderoso nas profundezas do inconsciente. Quando uma mulher está sempre disponível, sempre reassegurando, sempre presente, ela inadvertidamente permite que esse medo permaneça adormecido. O homem se sente seguro, mas também emocionalmente adormecido, porque sua sombra não está sendo ativada. Agora observem o que acontece quando essa mesma mulher se torna inacessível. Subitamente, a sombra desperta com força total. O medo arquetípico do abandono surge das profundezas do inconsciente, trazendo consigo uma energia psíquica intensa que precisa ser direcionada. Jung descobriu que quando nossa sombra é ativada, nos tornamos hiperfocados naquilo que a despertou. É como se todo o nosso sistema psicológico fosse posto em estado de alerta máximo, mobilizando recursos emocionais e mentais que normalmente ficam adormecidos. Esse processo é ainda mais intenso porque o homem geralmente não tem consciência do que está acontecendo. Ele apenas sente uma compulsão crescente, uma inquietação que não consegue explicar racionalmente. Sua mente consciente pode tentar criar justificativas lógicas. Talvez ele esteja preocupado com o bem-estar dela. Talvez queira esclarecer algum mal-entendido. Mas Jung nos mostrou que essas racionalizações são apenas a mente consciente tentando explicar movimentos que vêm de camadas muito mais profundas da psique. A beleza desse mecanismo psicológico é que ele transforma a dinâmica de poder no relacionamento de forma completamente natural. O homem não se sente manipulado porque está respondendo a impulsos genuínos de seu próprio inconsciente. Ele genuinamente sente necessidade de reconectar, de resolver a tensão psíquica que foi criada. A mulher não precisa fazer nada além de manter sua ausência.
É o próprio inconsciente dele que faz todo o trabalho de criar urgência, desejo e valorização. Carl Jung revolucionou a psicologia ao introduzir o conceito de individuação, o processo pelo qual nos tornamos quem realmente somos, integrando todas as partes fragmentadas de nossa personalidade. Para Jung, este era o objetivo supremo da existência humana, tornar-se um indivíduo completo e autêntico. No contexto dos relacionamentos, essa busca pela individuação cria dinâmicas fascinantes que a maioria das pessoas não compreende. Quando um homem se interessa profundamente por uma mulher, parte de seu processo de individuação fica inconscientemente ligado a ela. Isso acontece porque, para Jung, o desenvolvimento psicológico masculino inevitavelmente passa pela integração de aspectos femininos. Sensibilidade, intuição, capacidade de conexão emocional profunda. A mulher que desperta o interesse genuíno de um homem se torna, aos olhos de seu inconsciente, uma ponte para esses aspectos não desenvolvidos de si mesmo. Ela representa não apenas uma parceira romântica, mas um catalisador para seu próprio crescimento psicológico. É por isso que a perda dessa conexão não é sentida apenas como perda romântica, é sentida como interrupção de seu próprio processo de desenvolvimento pessoal. Quando essa mulher se torna inacessível, algo extraordinário acontece na psique masculina. O impulso de individuação, que Jung considerava uma das forças mais poderosas do inconsciente humano, é redirecionado inteiramente para recuperar essa conexão perdida. É como se o inconsciente dissesse: esta pessoa é essencial para seu desenvolvimento. Você precisa reconquistá-la. O homem pode tentar racionalizar seus sentimentos, pode tentar se convencer de que não é tão importante assim. Mas o impulso arquetípico de individuação é mais forte que qualquer argumento. Lógico, Jung frequentemente usava a metáfora do tesouro perdido para descrever aspectos de nós mesmos que precisamos recuperar para nos tornarmos completos. No inconsciente masculino, uma mulher que desperta interesse profundo e depois se torna inacessível, literalmente se transforma nesse tesouro perdido. Ela não é mais apenas uma pessoa, ela se torna um símbolo de tudo aquilo que ele precisa recuperar para se sentir inteiro novamente. Esta transformação simbólica é inconsciente, mas imensamente poderosa, criando uma compulsão psicológica que vai muito além do desejo romântico comum. O mais fascinante é que essa dinâmica se intensifica com o tempo ao invés de diminuir. Enquanto paixões superficiais tendem a esmorecer com a distância, uma conexão que ativou o processo de individuação se torna mais intensa durante a separação. O inconsciente masculino interpreta a ausência dela como um obstáculo em seu caminho de desenvolvimento pessoal, e Jung nos mostrou que o inconsciente nunca desiste de seus objetivos de individuação. Ele pode adiar, pode encontrar substitutos temporários, mas a compulsão fundamental permanece ativada até que seja resolvida. Jung descobriu que a psique humana funciona através de polaridades, consciente e inconsciente, masculino e feminino, luz e sombra. Mas o mais revolucionário em sua teoria foi perceber que é exatamente a tensão entre essas polaridades que gera energia psíquica. Ele chamou isso de função transcendente. A capacidade da psique de criar algo novo através da tensão entre opostos. Nos relacionamentos, essa dinâmica se manifesta de forma particularmente intensa quando há uma polaridade clara entre disponibilidade e inacessibilidade, presença e ausência. Quando uma mulher está constantemente disponível para um homem, essa polaridade desaparece. Não há tensão, não há mistério, não há energia psíquica sendo gerada.
Jung observou que, sem tensão criativa, a libido, que para ele não era apenas energia sexual, mas energia vital em geral, tende a estagnar. O relacionamento se torna previsível, confortável talvez, mas psicologicamente inerte. É como um motor que não tem combustível suficiente para funcionar em alta performance. Agora imaginem o que acontece quando essa mesma mulher se retira estrategicamente da equação. Subitamente, uma polaridade poderosa é criada. De um lado, temos a memória da conexão. Do outro, a realidade da ausência. De um lado, o desejo de reconectar. Do outro, a impossibilidade imediata de fazê-lo. Jung nos mostrou que quando polaridades assim se estabelecem na psique, elas geram uma quantidade extraordinária de energia psíquica que precisa ser direcionada para algum lugar. E adivinhem para onde essa energia naturalmente se dirige? Diretamente para a resolução da tensão, ou seja, para reconquistar a conexão perdida. Essa energia psíquica gerada pela tensão tem uma qualidade compulsiva que Jung comparava à energia de um complexo autônomo. É como se uma parte da psique masculina ficasse literalmente possuída pela necessidade de resolver essa polaridade. O homem pode tentar ignorar, pode tentar se distrair com outras coisas, mas a energia psíquica continua se acumulando, criando uma pressão interna crescente que eventualmente precisa encontrar uma saída. E a saída natural é sempre na direção da reconexão. O que torna essa dinâmica ainda mais poderosa é que Jung descobriu que energia psíquica não utilizada tende a se transformar em obsessão. Quando um homem não pode canalizar a energia gerada pela tensão da ausência, essa energia começa a circular dentro de sua própria psique, intensificando pensamentos, memórias e fantasias relacionadas à mulher. Ela literalmente se torna uma presença constante em sua mente, mesmo ou especialmente quando está fisicamente ausente. É um paradoxo psicológico fascinante. Quanto menos disponível ela está externamente, mais presente ela se torna internamente. Agora que compreendemos os mecanismos psicológicos profundos por trás dessa dinâmica, é hora de traduzir esse conhecimento junguiano em ação prática e consciente. O primeiro passo é desenvolver o que Jung chamava de consciência diferenciada, a capacidade de distinguir entre reação emocional impulsiva e resposta consciente estratégica. Antes de aplicar qualquer técnica, vocês precisam estar absolutamente claras sobre suas próprias motivações. Estão fazendo isso a partir de um lugar de poder pessoal e autocuidado ou a partir de insegurança e necessidade de controle? Jung sempre enfatizou que técnicas psicológicas aplicadas sem autoconhecimento se tornam manipulação destrutiva. O segundo passo envolve o que Jung chamava de retirada da projeção. Vocês precisam parar de projetar suas próprias necessidades emocionais no homem e começar a vê-lo como um sistema psicológico independente que opera segundo suas próprias leis internas. Isso significa aceitar que quando vocês se retiram, a reação dele não é sobre vocês, é sobre os próprios processos inconscientes dele sendo ativados. Essa compreensão liberta vocês da necessidade de monitorar constantemente suas reações, ou de se sentirem culpadas por usar conhecimento psicológico avançado. O terceiro passo é dominar a arte do que Jung chamava de presença ausente. Isso não significa desaparecer completamente ou se tornarem frias e distantes. Significa criar uma qualidade energética onde vocês estão emocionalmente centradas em si mesmas, perseguindo seus próprios objetivos e desenvolvimento pessoal, enquanto mantêm uma abertura sutil para a conexão quando ela surge naturalmente. Jung descobriu que essa qualidade de energia
centrada, mas não fechada, independente, mas não rejeitadora, é irresistivelmente atraente para o inconsciente masculino, porque ativa simultaneamente o desejo de conquista e o respeito pela individualidade. O quarto passo requer compreender o timing psicológico. Jung observou que o inconsciente tem seus próprios ritmos e forçar processos psicológicos geralmente os interrompe. Depois de se retirarem energeticamente, vocês precisam permitir que o inconsciente dele processe a mudança. Isso geralmente leva entre 3 a 21 dias, dependendo da profundidade da conexão original e da maturidade psicológica dele. Durante esse período, resistam à tentação de verificar se a técnica está funcionando. Qualquer interferência interrompe o processo natural que está acontecendo no inconsciente dele. O quinto e mais crucial passo é manter o que Jung chamava de atitude de individuação. Isso significa usar esse período não apenas como estratégia de relacionamento, mas como oportunidade real de desenvolvimento pessoal. Invistam profundamente em seus próprios projetos, relacionamentos, crescimento pessoal e objetivos de vida. Jung sempre disse que só atraímos consistentemente aquilo que já somos internamente. Se vocês usam essa técnica apenas como manipulação externa, enquanto permanecem emocionalmente dependentes internamente, o efeito será temporário e superficial. Mas, se vocês a usam como catalisador para seu próprio processo de individuação, ela se torna genuinamente transformadora para ambas as partes. Lembrem-se, Jung nos mostrou que os relacionamentos mais poderosos e duradouros são aqueles onde duas pessoas individuadas escolhem conscientemente se unir, não onde duas metades incompletas se agarram uma à outra por necessidade psicológica. Usem essa técnica não para criar dependência, mas para revelar se existe base real para um relacionamento entre duas pessoas inteiras e conscientes. Chegamos ao fim desta jornada pela psicologia profunda de Carl Jung, mas na verdade vocês estão apenas no começo de uma transformação que pode redefinir completamente não apenas seus relacionamentos, mas sua própria relação com o poder pessoal e a autenticidade. O que descobrimos hoje não é apenas uma técnica, é uma filosofia de vida baseada na compreensão de que nossa maior força reside em nossa capacidade de nos tornarmos indivíduos completos e conscientes. Jung nos mostrou que quando paramos de buscar nossa completude através de outras pessoas e começamos a desenvolvê-la dentro de nós mesmas, paradoxalmente, nos tornamos irresistivelmente atraentes para relacionamentos genuínos e transformadores. A técnica de se retirar energeticamente funciona não porque é manipulação, mas porque é um reflexo natural de uma mulher que conhece seu próprio valor e não está disposta a se diminuir por ninguém. O verdadeiro poder desta abordagem junguiana está na compreensão de que vocês não estão tentando controlar outra pessoa. Vocês estão assumindo controle total sobre sua própria vida emocional e energética. Quando vocês dominam a arte da presença ausente, quando aprendem a ativar sua própria individuação, ao invés de esperar que alguém as complete, vocês se tornam um campo magnético natural para pessoas que também estão em processo de crescimento consciente. Jung sempre disse que atraímos não o que queremos, mas o que somos. Se vocês são mulheres inteiras, conscientes, que não abrem mão de seu desenvolvimento pessoal por nenhum relacionamento, naturalmente atrairão homens que respeitam e valorizam essa qualidade. Os outros, aqueles que procuram alguém para completá-los ou controlá-los, simplesmente não conseguirão sustentar a intensidade energética de uma mulher verdadeiramente individuada. Mas aqui está a reflexão mais profunda que quero deixar com vocês. Esta técnica é um espelho implacável da maturidade emocional, tanto de vocês quanto da pessoa que vocês estão testando.
Um homem emocionalmente imaturo pode até reagir intensamente à ausência de vocês, mas sua reação será possessiva, controladora, talvez até agressiva. Um homem maduro, alguém que também está em processo de individuação, reagirá com respeito, curiosidade genuína e um desejo de compreender o que mudou. Ele não tentará forçar o retorno de vocês. Ele tentará se tornar alguém digno de seu interesse novamente. Vejam como isso é poderoso. Vocês não estão apenas aplicando uma técnica psicológica, vocês estão criando um filtro natural que separa homens maduros de meninos emocionais disfarçados de adultos. A verdade é que Jung nos deu muito mais do que ferramentas para relacionamentos. Ele nos deu um mapa para a liberdade emocional completa. Quando vocês compreendem profundamente os mecanismos do inconsciente, quando sabem exatamente como a psique masculina funciona, vocês nunca mais se sentirão desamparadas ou confusas em relacionamentos. Vocês terão clareza sobre o que está acontecendo, por que está acontecendo e como responder de forma consciente e estratégica. Isso não as torna calculistas, as torna livres. Livres da ansiedade de não saber onde estão em um relacionamento, livres da necessidade de adivinhar o que o outro está pensando. Livres para fazer escolhas baseadas em conhecimento real, ao invés de esperanças e ilusões. Agora eu quero saber de vocês. Qual foi o insight mais transformador que vocês tiveram assistindo este vídeo? Nos comentários, compartilhem como essa compreensão junguiana mudou sua perspectiva sobre seus relacionamentos atuais ou passados. Se este conteúdo ressoou profundamente com vocês, se sentiram aquele clique de reconhecimento que acontece quando finalmente compreendemos algo fundamental sobre nós mesmas, demonstrem isso curtindo este vídeo. Cada curtida me mostra que estou no caminho certo ao trazer psicologia profunda de forma acessível para vocês. E se vocês querem continuar essa jornada de autoconhecimento e poder feminino, baseado em ciência psicológica real, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque tenho muito mais revelações junguianas que vão transformar completamente sua compreensão sobre relacionamentos, poder pessoal e individuação. Jung disse que tudo que é inconsciente se torna destino. Vamos tornar consciente tudo aquilo que vocês precisam saber para criar o destino que merecem.